Oi, gente. A ideia de estar aqui hoje é para estreitar e aproximar essa relação à distância. E nesse sentido, a gente queria parar um pouquinho e discutir com vocês o resultado das enquetes. A gente vai começar pela enquete do Ética e Moral, né, sobre o presente do doutor. É interessante, imagino que vocês tenham visto os resultados, que 89% dos participantes responderam que aceitariam sim o presente do doutor. 10% o recusariam. E aí, Alex, eu passo a fazer alguns destaques de falas que eu achei interessante e marcante para a gente estar ativando aqui esse debate, tá? Trago a primeira fala da Luara, né, onde ela coloca que a simbologia do presente na relação paciente-profissional assume diferentes funcionalidades, né? Isso é interessante porque a gente não consegue definir claramente qual é a intenção ou a funcionalidade com a qual aquele paciente, aquele sujeito, né, intenciona conosco. Dando presente, né? Dando um presente. Nós podemos ter um olhar em relação àquela aceitação, da manifestação da gratidão, do reconhecimento do trabalho profissional, da atenção dedicada, mas por vezes eu posso não conseguir alcançar qual é a intenção daquele paciente ao fazer isso, né? Eu não sei se é para criar um canal não só de comunicação, mas talvez de preferência, privilégios, né, em relação a essa relação, o que é que ele quer obter, né? Não sei, até transcendendo isso, se é uma relação afetiva mais intensa, que pode existir. Tipo amorosa mesmo? Tipo amorosa, eu não sei o que se esconde, as carências das pessoas são múltiplas, né? Então acaba que eu não posso alcançar essa intencionalidade ou essa funcionalidade a qual a Luara se refere. E uma coisa que, assim, que eu, enquanto profissional de saúde, fico me questionando, se eu me sinto constrangida, e verdadeiramente eu me sinto constrangida, em dizer um não àquele paciente que me oferece um presente, que é realmente constrangedor, porque a nossa cultura é muito afetiva, né? O quão eu não vou me sentir também constrangida em dizer um não a esse paciente que vai sempre demandar algo mais de mim. A partir do início de um presente dado, né? Porque eu vou criar um vínculo diferenciado, um privilégio, certo? Então, quando ele me demandar alguma relação ou algum procedimento, né, um pouco mais diferenciado, o quanto é que eu não me sentirei constrangida em dar esse não, tá? Quando eu também me sentir constrangida em dar um não a um presente. Entende? Então é uma relação assim delicada, né? Vai em frente, né? Trago também a fala do Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos, no nosso primeiro encontro presencial, ele trouxe a dimensão de como nosso olhar, nossa cultura, nossa relação, ela é permeada pelo afeto. Ele parece que é soberano ao definir uma série de questões. E ele traz realmente de novo essa questão da cultura do afeto. E quando nós temos que 89% dos nossos alunos, né, aqui, alunos professores, receberiam presente, aceitariam esse presente, parece reafirmar muito essa dimensão da cultura do afeto. É bem marcado por isso, né? A justificativa da maior parte que aceita, né, a justificativa mais usual é que o presente parece simbolizar, usando até a Lara, uma gratidão. Então, em termos de gratidão, por que não aceitar? Na verdade, deve se aceitar. Essa foi digamos que, se eu for juntar as justificativas de uma maneira geral, classificaria assim. Mas, por detrás do presente, dependendo inclusive do valor do presente, isso é importante, né? Imagina um presente super caro, você vai aceitar do mesmo jeito? Eu diria o seguinte, que esse presente que foi colocado lá é um presente caro. Sim, é um presente caro. Sim, com certeza. Camarão não é nada barato, não sei, né? Queijo e tal.
Então junta tudo, é um presente caro. O que é que isso significa para aquele paciente? É só gratidão mesmo? Você tem certeza, como um provedor ali do serviço, que é só gratidão? Né? Antes de até falar alguma outra coisa aqui, e ainda dentro da simbologia do presente, será que não é, como você falou aí, na verdade, um paciente que está uma transferência enorme e amorosamente dando presente porque quer estreitar ainda mais essa relação, tá entendendo? Sei lá, essa dimensão, né? Eu não alcanço. E assim, então, tem sociedades anglo-saxãs, para variar, né, que delimitam, inclusive, do ponto de vista legal, valores de presentes passíveis de serem aceitos e, acima de um certo valor, tem de ser recusado. Porque é inevitável e a gente tem uma certa incapacidade de fazer com que valores grandes de presentes não terem influência sobre a situação. Isso. Não terem influência sobre a situação. Muitos são impactantes, concordo. Você pode dizer, gratidão, mas no fundo vai influenciar a situação. Sim, e uma regra interessante, por exemplo, na sociedade americana, que não tem isso escrito, né? Parece que uma coisa só, mas não tem isso normatizado como lei lá dentro de um regimento. Mas parece que uma das regras é assim, se você recebe um presente e aceita, e você fala isso para os seus pares, que recebeu um presente de um paciente, e fala isso para a sociedade, concebe essa ideia de falar para todas as pessoas que recebeu um presente do paciente, e se você consegue fazer essas duas coisas, provavelmente o presente não tem a repercussão que teria, não teria a repercussão que teria. Se você não consegue fazer essa fala para os pares ou para a sociedade de maneira geral, isso significa que você deve negar aquele presente. Isso é uma regra simples, né? Mas é uma. Já na Grã-Bretanha não, tem valores sim, tem, se eu não me engano são 100 libras, né? 100 pounds, né? Então a partir desse limite, inclusive tem que registrar isso em prontuário, que recebeu o presente, para que aquilo não tenha influência, coisa que a gente às vezes é fora do nosso controle. Então realmente é peculiar, a gente aceita muito aqui de fato. Eu esperava até mais pessoas negando, né, sobre esse aspecto. É interessante que sempre que isso vem à discussão, eu lembro da fala de um amigo, que quando ele colocou, eu achei até meio que um posicionamento bem radical. Ele dizia que presente é anzol, né? Onde fisga, onde capta. Né? Então, se eu aceito esse presente, qual vai ser a minha liberdade nessa relação? Eu entendo que é algo que deve ser buscado, o vínculo terapêutico, né? Porque isso traz uma dimensão da responsabilização do profissional nessa relação. Mas ele é terapêutico, não significa que eu vou ser amiguinho desse paciente, né? Vai significar que eu me importo com ele, mas não necessariamente que eu precise manter essa relação afetuosa a esse nível. E esse limite é muito tênue, a gente tem que estar muito cuidadoso em relação a isso. Uma outra coisa que eu queria comentar das falas, das justificativas, uma foi da Wélida, que tinha colocado que receberia, se eu não me engano, a justificativa é a gratidão, né? E como foi a maior parte das justificativas, mas que fazia questão de distribuir com a equipe. Então, assim, considerando que não seja só ela que faça parte de um serviço, né, mesmo que seja privado, a não ser que fosse ela também a secretária, né, ela faz questão de distribuir com a equipe. Isso aí, eu acho que isso aí é você sair um pouco do seu umbigo, né, do seu narcisismo. Eu recebo presente, eu sou responsável por tudo dessa gratidão. Na verdade, não, a equipe toda está fazendo parte. E a própria questão do poder aí, né? Também, porque existe uma relação de poder na relação paciente-profissional. E ela, nessa perspectiva, traz, né, a equipe e partilha também essa questão com eles, né? É interessante. A outra pessoa também que eu queria ainda comentar é a Cília, né? Que ela acho que ela utilizou bem, depois do módulo, né? Imagina da aula, os termos ética e moral, né? Ela considerou que receber presentes faz parte de certos costumes. Então, de certa forma, pode ser considerado como moral, faz parte dos costumes, do ato, daquela cultura. Né? Mas ela refletiu em determinada circunstância, naquele momento particular, e decidiu que, por gratidão, fazendo uma costura que seja ética, aceitar o presente. Então, ela disse até na fala dela que eu
me considero ética ao refletir e aceitar o presente, e eu me considero moralmente correta, porque é um hábito também. Então, no fundo, ela acabou juntando os dois termos no sentido da aula que a gente propôs para vocês, né? Eu acho, Alex, assim, finalizando, não existe uma conduta certa ou errada. O que eu quero que fique claro, eu espero que as pessoas tenham entendido, é assim, o importante é justamente essa finalização que a Ercília faz, de eu poder refletir como eu faço as minhas escolhas e não ficar refém de uma atitude dessa, né? Só porque o paciente me deu um presente, posteriormente eu vou ter que estar sempre dando essa preferência ou esse privilégio a ele. Então, eu acho que a questão fundamental é que a gente possa observar o modo como a gente está fazendo escolhas. E assim, por mais que a gente tenha essa noção racional, a gente não tem um domínio total do efeito de determinados presentes no seu comportamento. Então, assim, é por isso que essas discussões e essas regras, quando a gente fala assim, um determinado valor de presente não deve ser aceito. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um médico, isso foi fatos reais, o paciente morreu, né, já estava recebendo alguns presentes antes, não só ele recebia os presentes, mas depois que o paciente morreu, o médico estava lá no testamento. Recebeu uma quantia, se eu não me engano, era coisa de 100 mil dólares, ou era, não sei se era na Inglaterra, seria libras, né? Mas era uma quantia absurda de dinheiro, porque o paciente estava dando. E aí, essa circunstância, será que você vai em frente e aceita? Como é que é isso? Aí constatou-se que ele recebia presentes antes. Era privilegiado para depois falar no testamento? Muito complicado. Chegou-se, logicamente, foi para a justiça isso, né? Então, realmente, tem que... Assim, não parece ter certo ou errado, mas parece que os extremos devem ser, com certeza, evitados.